Olá! O governo do estado de São Paulo anunciou que a partir de 1º de fevereiro, os prontos-socorros dos Hospital Geral do Itaim Paulista e Vila Alpina, na zona leste da capital, do Hospital Pedreira e do Hospital Grajaú, na zona sul, Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, e no Hospital Geral de Guarulhos, na região metropolitana, passam a atender de portas fechadas. Isso significa que o paciente precisa ser encaminhado de outra unidade de saúde. Para repercutir a decisão, recebo nos estúdios da Rede Alesp o deputado estadual Maurici do PT. Seja bem-vindo, deputado. Olá, Melissa. Quero agradecer aqui o gentil convite para participar aqui do Alesp Cidadania, não é? Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham e em especial ao Seite Takahama, que veio aqui conosco ajudar a jogar alguma luz sobre esse tema. E recebo também o coordenador estadual da Pastoral da Saúde, Seite Takahama. Seja bem-vindo, senhor Seite. Muito obrigado pelo convite. Só uma pequena correção, eu não estou como coordenador da Pastoral da Saúde, eu faço membro da direção, da coordenação, mas eu estou na coordenação do Grito dos Excluídos Continental na Grande São Paulo, no estado de São Paulo. Muito obrigado pelo convite, obrigado ao deputado também, ao nobre deputado, por estar aqui presente. Então, correção feita, a gente pede desculpas aí do inconveniente, do erro. Mas eu queria começar perguntando para ambos, qual o impacto do atendimento portas fechadas destes 6 prontos-socorros para a população? Deputado. Então, eu não sei dizer, eu não saberia quantificar o impacto. O que eu posso dizer é o seguinte, é um serviço que está colocado, está posto, a população está habituada a ser atendida nos PS dos hospitais e essa mudança vai privar as pessoas de um direito, além de estabelecer uma confusão, correto? As pessoas não sabem a quem recorrer. As pessoas estão habituadas a esse serviço e elas, de uma hora para outra, vão deixar de ter esse serviço. E num momento muito complicado que é esse que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, não é? Onde todo mundo está assustado, onde o governo, os diversos níveis de governo não foram capazes de tratar adequadamente a questão da vacinação, correto? Então é mais um golpe na população, em especial a população mais exposta, mais fragilizada. Mais um eu digo porque a pandemia foi um golpe, é um golpe. O descaso com a questão da vacina é outro golpe. O fim da gratuidade no transporte público para as pessoas de entre 60 e 65 anos é outro golpe. E agora o fechamento dos PS desses hospitais, que são referência em regiões muito populosas. Uhum. Senhor Seite, como o senhor vê esse fechamento desses postos, desses prontos-socorros? Qual que é o impacto que o senhor tem sentido? Afinal de contas, o senhor está numa outra ponta ali do usuário, né, e de uma pessoa ativa nos movimentos sociais de saúde. Perfeito. É uma pergunta até importante e eu queria pontuar numa coisa mais popular, de uma forma popular. Qual que é o custo do não atendimento na questão da urgência? Tanto na família, do não atendimento, ou também no próprio agravamento da saúde, também o que onera o próprio poder público, esse custo do atendimento. Ele tem que se agravar, muitas vezes o não atendimento, ele dá um custo muito maior, tanto para a família como para o próprio hospital no modo geral. Esse só para a gente tentar entender um pouco quando você nega um atendimento. Quando você restringe ou fecha um equipamento, né, até onde você pode fazer isso? Né, normalmente, quando você restringe um fechamento, né, um serviço público, ele teria que ter uma falta de demanda, né? Ele teria que ter uma escassez de atendimento para você poder fechar. E nós estamos num momento totalmente contrário, onde nós temos o Covid, a pandemia, em enorme quantidade e uma necessidade grande de atendimento. E onde é que vem ferir? Ele vem ferir justamente no artigo 196 do artigo da Constituição, que fala da questão da saúde, e onde você afeta os direitos humanos das pessoas de serem atendidos. Então, o fechamento, ele vem atender, vem represar e você vem violar os direitos humanos das pessoas. Qual que é o tempo clínico aceitável, né, para ser atendido?
Então, nós precisamos entender melhor esses pontos e viabilizar, porque esse fechamento vem prejudicar a população como um todo. É como o nobre deputado está falando, que nós não temos a dimensão, mas nós temos mais ou menos a dimensão do que é o atendimento hoje, tanto nas UPAs, próximos aos hospitais, que eles estão superlotados, estão com a capacidade máxima de atendimento, e com esse fechamento vai agravar mais ainda o atendimento. Então, o saldo é muito, muito negativo. Nós precisamos ter uma preocupação muito grande, onde nós precisamos entender. E essa violação dos direitos humanos, como é que nós podemos representar ou fazer essa representação no sentido com que eles possam entender que a própria Constituição diz claramente no artigo 196, a saúde é um direito e um dever do Estado, garantindo mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco. Quando você represa e não atende, você não está reduzindo o risco. Então, nós temos que entender isso, a doença de outros agravos e acesso universal e igualitário de ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Então, ele vem, o fechamento sem negociação, sem um pacto para um prazo determinado para fechar, ele vem violar todas essas questões. O atendimento desses hospitais é um número muito altíssimo, nós temos só o Hospital Pedreiro, para exemplificar, para a gente poder entender, ele tem um atendimento de 12 milhões de pessoas mês, 12 mil pessoas mês, não milhões, desculpa, é mês, E o Hospital Grajaú, também falando um pouco da Zona Sul, ele tem 9 mil atendimentos mensais. Para onde irão essas pessoas? Na Zona Sul nós temos um PS, que é o Maria Antonieta, apenas o Maria Antonieta, e outro, a AMAS, poucas AMAS, que não conseguiram atender esse grupo de pessoas. Com certeza, deputado. Quando o governo anunciou que iria fazer essa modificação do atendimento, a alegação seria que, ao atender de portas fechadas, daria prioridade para questões de alta complexidade e também para o atendimento da Covid. O senhor acha que, nesse sentido, é positivo? Pode ter sido uma mudança positiva ou o senhor também tem ressalvas? Na verdade, Melissa, o que tem aí é uma pegadinha do governo. O que eu chamo de pegadinha? Pegadinha é o seguinte, em tese, não está errado os prontos-socorros dos hospitais se limitarem ao atendimento dos casos mais graves. Não está errado por quê? Porque você fazer um curativo num equipamento de alta complexidade, como é um hospital, é muito mais caro do que você fazer um curativo numa UBS ou numa UPA, porque é um equipamento de menor complexidade. Então, isso não é incorreto. O que é incorreto? Primeiro, a motivação. A motivação não foi para otimizar, a motivação foi derivada de corte de custo. O governo negociou com os hospitais o fechamento de alguns serviços, e no caso desse serviço, porque ele interessava, em função do corte que ele fez do repasse de custos para a gestão no corte de repasse de recursos que fez para a gestão do hospital. O que está errado para além da motivação? Está errado o fato de que, se eles não vão ser atendidos, se as pessoas, as 9 mil pessoas que o senhor se referiu lá no Hospital do Grajaú, que são atendidas no PS, vamos imaginar que 1.000 sejam os mais graves e continuem sendo atendidos ali. Os 8 mil serão atendidos aonde? Serão atendidos ou nas unidades de pronto atendimento ou nas UBS. Aí eu pergunto, o governo não só não negociou com a população, terá ele negociado com as prefeituras para que estas aparelhassem melhor as UBS para dar conta desse atendimento a mais que elas vão ter que fazer? Então, está errado, não é só a oportunidade, a motivação e a falta de negociação com a clientela e com as prefeituras. Está errado também o momento, porque o momento é um momento de muita dor, justamente em função da pandemia. As pessoas estão, além de aflitas, expostas ao vírus, elas estão assustadas com a situação. Então, eu acho que não foi feita uma correta comunicação para além de tudo isso para as pessoas. Então, nós estamos no meio de muita confusão. Então, volto a dizer, eu não sou contra a que os PS dos hospitais passem a atuar como referência de portas fechadas. Aliás, eu acho que esse é o espírito do Sistema Único de Saúde, que trabalha com referência e contra-referência, que nós ajudamos a construir ao longo desses anos todos. O problema é a oportunidade, a motivação e a maneira, a falta de cuidado com que isso está sendo feito.
Senhor Seiti, o senhor já foi conselheiro de saúde por muito tempo, o senhor tem esse papel aí, e a gente sabe que o conselheiro tem esse papel de intermediar entre o que o poder público pode oferecer e o que a população quer, está precisando, né, efetivamente. Queria saber se o senhor tem recebido a devolutiva das pessoas com relação a essa questão dos prontos-socorros. Então, nós temos um problema muito sério aí, né? No município você tem um conselho que é deliberativo. No estado você tem apenas um conselho que ele é consultivo, então ele não delibera. Né? E um exemplo muito clássico para a gente entender, o próprio Hospital Pedreira, por exemplo, não tem um conselho, nem consultivo. Né? Então nós temos um problema, né? Uma falta, como não tem uma legislação própria da questão do conselho no estado, né? Então muitos hospitais não têm esses próprios conselhos montado dentro da própria estrutura para que ele possa acompanhar e fiscalizar e dar a devolutiva em si. Por outro lado, nós temos acompanhado, né, a devolutiva da própria população do não atendimento, né, a dificuldade de atendimento, né, que é essa questão. Então, hoje nós precisaríamos colocar, né, uma legislação dentro da própria do Estado, onde pudesse montar e ser obrigatoriamente ter todos os conselhos dos próprios hospitais, para que essa demanda e essa devolutiva possa ser mais fácil e mais prática, né? Para que seja até a população. Então, nós temos essa dificuldade em si, nós não temos clareza e muitas vezes não temos devolutiva, né? E nós temos que pedir informação muitas vezes pela transparência, e é verdade que muita gerência dos hospitais, eles têm dado realmente alguns dados, nos fornecido alguns dados, né? Mas a maior parte nós temos pedido pela lei de transparência, né? Deputado, a gente sabe que as AMAs e as UPAs, elas já são equipamentos bem cheios, tem bastante fluxo de pessoas. Só que esses são equipamentos que não têm todos os equipamentos que a população precisa, por isso que é feito o direcionamento aí. Como que poderia resolver o problema emergencialmente para que esses equipamentos consigam atender esse aumento de fluxo? Existe uma solução? Então, você ainda se referiu a regiões onde existem as AMAs e existem as UPAs. Se você pegar, por exemplo, lá no Itaim, no Hospital Santa Marcelina, não tem uma unidade de pronto atendimento na região. Então lá o caso é ainda mais grave. Não se trata de aparelhar, nem de aparelhar melhor as AMAs e as UPAs. Se trata de, efetivamente, ter o equipamento em várias das regiões. Eu diria, Melissa, que dinheiro, recursos sempre faltam, sempre são escassos, mas eles existem. A questão é de prioridade. Então, se o governo priorizar a saúde pública, em especial nesse momento, ele consegue aplicar recursos necessários para isso. O problema é que nós estamos trabalhando na contramão. O Seiti falou bem. Qual é o custo do não atendimento? Uma economia que você faz aqui por não atender acaba gerando um custo maior, muito maior ali adiante, porque a gravidade da situação só aumenta. E nós estamos num período onde eu fico pasmo com... Tenho um grande respeito pelo governador João Dória, não só pelo cargo que ele ocupa, pela representação que ele tem da população, mas também pela pessoa que ele é. Ele mostrou muita sensibilidade ao combater o governo federal na inação em relação às vacinas, mas não mostrou a mesma sensibilidade ao fechar várias empresas públicas agora, provocando desemprego, a aumentar a alíquota de desconto sobre os aposentados do serviço público, aumentar a alíquota de desconto sobre o serviço médico do IANSP. Enfim, e agora nessa atitude em relação a fechar os hospitais, os PS dos hospitais nesse momento. É muita falta de sensibilidade. Se não fosse o respeito que eu tenho pelo governador, eu diria que ele resolveu abrir um saco de maldades e contra a população mais pobre, no pior momento que a população mais pobre desse país vive, que é um momento de pandemia, que é um momento de recessão econômica, que é um momento de falta de empregos. Sr. Seiti, o senhor falou, o senhor citou como exemplo o Hospital Grajaú, que tem ali na região o PS Maria Antonieta. Vocês já têm uma noção de quanto aumentou o fluxo de atendimento nesse equipamento, que é pequeno, que precisa, já tinha um fluxo grande? O senhor tem já essa noção de quantos por cento aumentou? Sim, nós sabemos
o Maria Antonieta está num processo de reforma. Né? Ele não está conseguindo realmente fazer os atendimentos, estão encaminhando para outros locais. Nós podemos ter claro, por exemplo, a UPA da Pedreira, que é um AMA, é um tipo de AMA, mas eles põem um nome de UPA, né? Ele triplicou o atendimento. Ele tem um atendimento de 4.000 pessoas. Hoje, com a pandemia, eles estão atendendo 12.000 pessoas. Né? Na UPA de Santo Amaro, que tem um atendimento de 15.000 pessoas, em 2019, segundo os dados oficiais dele, mesmo fornecido por eles estavam atendendo 16.500 antes da pandemia. Eles não nos forneceram esses dados atuais, mas com certeza também triplicaram o próprio atendimento, né? Então, nós temos acompanhado alguns fluxos e percebemos realmente com o fechamento, isso vem agravar cada vez mais a população, né, nesse atendimento. O que nós precisamos entender, por exemplo, acompanhando os dados do CEINFO, né, da questão de mortalidade, que acontece na Grande São Paulo, que é um número grande, anualmente nós temos 2.978 mortes, que é publicado no CEINFO, que entra a questão de homicídio, suicídio, né, lesões e intenções indeterminadas, né, que é agressões. Então, essas pessoas também são usuários da UPA, do pronto-socorro. Se nós tivéssemos um pronto-socorro, nós evitaríamos muitas mortes nesse sentido. Então, nós temos que entender esses dados que nós temos, esse quadro, né, a importância de manter ainda essa porta aberta. Nós sabemos, como o próprio deputado fala, que realmente existe uma responsabilidade do município e do Estado. E é verdade que nós deveria ser pactuado um prazo para esse fechamento. Né? Se houvesse um pactuamento com o Estado e o município, para que o município pudesse dar resposta, né, seria muito tranquilo e você não afetaria muito a questão dos próprios direitos humanos. Quando você não pactua e fecha, você está afetando o ser humano por inteiro, né? Então, essa é a questão que nós temos hoje. Então, ele está afetando em grandes números e todas elas estão realmente superlotadas, né? A questão primária. Deputado, o senhor participou, junto com o deputado Enio Tato, de uma manifestação no Hospital Grajaú. As pessoas vieram conversar com o senhor, trazer demandas aí com relação a essa questão do atendimento? Sim, essa era a razão precípica pela qual as pessoas estavam lá naquele momento. Reclamar pelo fechamento de um direito que elas têm. E a população, nós estávamos lá com muitos militantes do movimento de saúde da área da região do Grajaú e da Capela do Socorro. E eles têm uma consciência muito clara do que significa esse fechamento nesse momento. É um momento que você não pode, por exemplo, promover aglomeração. Então, o nível a capacidade de resistência da população a medidas como essa baixa muito. É um momento onde as pessoas estão fragilizadas, então a sua própria capacidade de luta também diminui. Então, para além de ser uma economia insensata, é muita crueldade fazer isso com essa população nesse momento. E as pessoas estão sentindo isso. Estão sentindo. Os números que o Seide trouxe são números que eu não conhecia, mas eu acho que dão a dimensão do problema. Quer dizer, nós estamos triplicando a procura por esses equipamentos e nesse momento onde a procura triplica, você fecha o serviço. Esses equipamentos tinham condição para triplicar? Não tem, a própria estrutura não comporta isso, né? E a gente vê, por essa razão, a gente vê a imensidão de fila, né, aglomerações nos próprios locais, né? Então, é uma dificuldade muito grande na própria região, por falta realmente desses atendimentos. Nós tem UPAs paradas, construções de UPAs paradas no próprio local, né, que foram abandonados pelo próprio governo e pela própria prefeitura, né, que estava praticamente para terminar. Né, então, isso também tem uma responsabilidade, um agravo, né, muito grande, né, nessa superlotação. O senhor, como conselheiro, vivencia essa questão da saúde há muito tempo, né? E vem dos dois lados, das políticas que são oferecidas e das demandas da população. O que o senhor acha que é o modelo ideal de saúde para que a população tenha um atendimento adequado? Só mais uma correção. Eu já estive como conselheiro. Sim. Hoje eu não estou como conselheiro, tá? Na verdade, não estou como conselheiro hoje. Na verdade, nós queremos que a saúde ela possa atender e entender, né, o ser humano por inteiro, o ciclo de vida da pessoa, né? Toda a prevenção é fundamental e fantástica para que essa pessoa possa ser atendida, né? Entendemos também
nós temos que aplicar muito na questão das alternativas da saúde, né, para que ela possa ser atendida em tempos. Mas o que é preocupante hoje para a garantia da própria saúde, porque não é o que nós queremos hoje, nós precisamos garantir a existência do SUS. Né? Então, nós queremos muita coisa realmente para o SUS, mas o mais importante hoje é a manutenção do SUS, né? Garantir que o SUS sobreviva. Né? Isso requer um financiamento, exige que você faça um financiamento, um aporte mais correto no próprio SUS. E o que é o papel do SUS? O papel do SUS é para diminuir as diferenças sociais na saúde, né? E também nas questões sociais. Ele dá o retrato das questões sociais. Né? Então, isso é o papel do SUS. E por isso que o governo precisa entender a importância de aplicar no próprio SUS, porque ele elimina essas diferenças sociais. E, além de eliminar, ele mostra mais facilmente quando você pode diminuir o custo de aplicação da própria saúde, atender pontualmente às questões locais. Sua experiência de conselheira muito nos agrega, viu? Fique tranquilo que é importante para a gente, né, deputada? Sem dúvida. Com certeza, muito importante. Deputado, ao longo do processo de toda a pandemia que nós fomos aprendendo com ela, né, a própria medicina também foi aprendendo com a pandemia, alguns parlamentares defenderam que não fossem criados hospitais de campanha, que fossem investidos nos hospitais que já existiam. Para o senhor, qual que é o modelo adequado? Então, primeiro, eu não sou um técnico da área, mas eu entendo o seguinte, não tem uma solução, tem várias soluções, dependendo do lugar, dependendo da circunstância, dependendo do momento. Você lembrou há pouco que nós aprendemos muito e ainda estamos aprendendo em relação a essa nova doença, a esse Covid, causador dessa pandemia. Naquele momento, o nosso entendimento das características desse vírus e dessa doença, da forma de contágio, era uma, hoje é outra. Não dá para raciocinar com a cabeça de agora, pensando no momento lá atrás. Em algumas situações, eu creio que sim, que você investir nos hospitais que já existiam poderia dar um upgrade de qualidade no enfrentamento da pandemia. Mas em outros não. Em outros onde você não tinha esse equipamento, por exemplo, o que você faz? Então, montar os equipamentos dos hospitais de campanha nessas situações era uma medida adequada. Então, acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Nós não temos uma única solução, mas nós temos uma cesta de atitudes que poderiam, ajudaram, mas que poderiam ajudar ainda mais se tomadas em conjunto. O senhor falou sobre esse aumento aí do número do fluxo, né, nas unidades de saúde. A gente tem que lembrar que durante a pandemia várias doenças não foram tratadas efetivamente, essas demandas foram represadas. E aí, como é que fica agora com esse fluxo maior, essas demandas represadas, como é que está sendo a administração ali de tudo isso para que a população consiga ser atendida? Então, é mais uma problemática, né, onde entra a questão dos próprios direitos humanos, no geral. Nós havíamos feito um levantamento em 2019, né, na fila de espera. Né, a fila de espera no município de São Paulo. Nessa fila de espera, nós tínhamos 1.340.000 pessoas na fila de espera, em 2019. E ela não diminuiu, nós percebemos que ela estava crescente. E com o atendimento agora, com o fechamento do atendimento em função do próprio Covid, acredito que chegamos a próximo de 4 a 5 milhões de pessoas que estão na fila de espera. Então, esse é um nó crítico enorme a ser enfrentado. Né? Então, nós precisamos realmente ampliar a questão da especialidade para que essas pessoas possam ser atendidas. E é verdade que está tendo um agravo enorme dessas próprias saúde dessas pessoas, que terá um custo maior também para a própria saúde. Não deveria ter fechado. Né? E nós podemos até exemplificar, né, que São Paulo, nós temos uma grande parte, né, com a saúde da estratégia de saúde da família, né, nós tínhamos a possibilidade de fechar o próprio Covid e não deixar ampliar. Né? Se nós tivermos feito um fechamento, um cerco, uma busca ativa, né, quando inicia um foco, é como na própria dengue, quando tem um princípio de dengue, eles fecham, né, a Covisa fecha e faz o fechamento para que ela não espalhe. Se tivéssemos feito essa prática aqui em São Paulo,
com a experiência e o grupo, o recurso humano que nós tínhamos, né, nós teríamos evitado esses custos enormes sobre o próprio Covid. Infelizmente, né, nem a prática da política pública dos próprios governos não o fizeram dessa forma, que era muito fácil de ser feito. Algumas cidades foram executar e fizeram. Araraquara, por exemplo, fez esse cerco, essa buscativa, onde ele é um exemplo hoje no estado de São Paulo, onde teve menor contaminação, né, e um custo menor em gastos em hospital de campanha e assim por diante. Então, nós tínhamos equipamentos, recursos humanos, por exemplo, o bairro Boimirim, ele tem 100% da estratégia de saúde da família. Né? Então, daria para fazer essa busca ativa tranquilamente e fecharíamos. Então, para nós, quando você não tem uma prática, né, e você não põe essas políticas públicas em prática, tem uma complexidade muito grande, né, de não atendimento e o agravamento. Então, esse revezamento tende a ser um nó crítico, onde nós vamos ter que desvendar junto com o próprio governo desse atendimento. Ele precisa fluir, muitas pessoas precisam. E nessa própria pesquisa que nós fizemos, a idade ativa de trabalho, dos 40 anos até os 59, era o maior pico de pessoas na fila de espera. Né? Então, isso tem um agravamento também, até profissionalmente para as pessoas. Né? Tudo isso nós temos que entender e ver exatamente como é que nós podemos fazer para que elimine essa fila de espera em si. Né? E, na verdade, o CROSS e com o SIGA, ele não se conversa. Não tem uma conversa em si para poder eliminar esse nó crítico, né? Então, nós precisamos fazer com que esses dois governos possam se entender e eliminar e pôr que a fila possa andar, né? E a gente tem a quantidade de leitos, né, de pessoas para que possa diminuir essa fila de espera, né? Desde 2005, né, até 2019, ele vem diminuindo, né? Então, ele não está em tendência de aumento, ele vem diminuindo. E a população vem crescendo, né? Então a falta de leito é muito grande. Nós temos hoje 1,4 de leito para a população, no modo geral. Nós temos a falta de mais de 600 mil leitos para atendimento, para que você possa fazer um trabalho digno de atendimento. Deputado, como é que o parlamento poderia ajudar nessa questão? Eu me lembrei aqui, o senhor Seide falando, eu me lembrei do seu projeto do cadastro para a saúde, que ajudaria pelo menos mapear essas demandas, todas essas questões que envolvem as necessidades ali da população. Como que o parlamento pode contribuir aí para diminuir as filas, para agilizar o atendimento e a demanda? Nesse momento eu vejo de duas maneiras. Primeiro, organizando a população para cobrar dos governantes os seus direitos, mais investimentos na saúde. E denunciando esse descaso que está posto. Eu estava me esquecendo de um detalhe importante, porque alguns meses, Seite, antes da pandemia se alastrar aqui no país, o país se deu ao luxo de mandar embora quantos mil médicos? Tudo bom. Os mais médicos, é verdade. São 11 mil médicos? Isso, 11 mil médicos. Quer dizer, acabar praticamente com o programa Mais Médicos e dispensar, se eu não me engano, 11 mil médicos cubanos que estavam aqui trabalhando aonde? Na atenção básica. E nós estamos falando dos equipamentos de alta complexidade e média complexidade, mas há que se registrar que boa parte dos problemas de saúde da nossa população estariam resolvidos se nós tivéssemos uma atenção básica de saúde mais qualificada. Se nesses mais de 30 anos do SUS, nós tivéssemos voltados algumas das nossas universidades para formar profissionais especificamente para essas áreas, da atenção básica, se a gente tivesse valorizado os profissionais mais, né, muito mais, os profissionais que trabalham na atenção básica. Então, isso poderia ter ajudado o país a enfrentar a pandemia. Mas ao invés disso, o que nós fizemos, por uma questão meramente ideológica, uma questão, aspas, extremamente burra, aspas, nós dispensamos 10. Como é que você dispensa 11 mil profissionais de saúde, médicos, de uma hora para outra? O que está acontecendo lá na Amazônia? Quantos desses médicos que foram dispensados trabalhavam lá em Manaus ou nas cercanias de Manaus? Quantos desses médicos que foram dispensados trabalhavam lá no Grajaú ou lá no Itaim, na periferia das grandes cidades? Então, nós fizemos, Melissa, tudo errado. Tudo errado. E quem está pagando o preço é a sociedade brasileira, são as pessoas mais fragilizadas e em maior estado de vulnerabilidade. Lembrando, inclusive, né, deputado, que
as regiões mais distantes têm dificuldade do médico ter interesse de ir até lá, né? Então, quer dizer, isso faz muita diferença. Esses médicos realmente tinham um papel muito importante nessas comunidades. O projeto que eu mencionei do senhor é o 690 de 2020, que institui o censo hospitalar. Sim. Tem tudo a ver com tudo isso, né, deputado? Tem tudo a ver, mas o problema é o seguinte, a Secretaria de Saúde nos informa que para poder implantar mais um campozinho na ficha, vamos dizer, para ela seguir, que é isso? É você conseguir historiar a trajetória do paciente em todo o Sistema Único de Saúde. Precisaria ser renovado todo o aparato de tecnologia da informação e que o governo não tem recursos nesse momento para investir nisso. Então é mais uma medida correta, que eu acho que ajudaria muito a você conhecer melhor a sua clientela, digamos assim, mas que não vai poder ser implantada porque ao longo dos anos se deixou a tecnologia de informação de saúde do Estado se deteriorar. Deputado, o senhor e outros parlamentares têm pedido para rever essa decisão do governo, insistentemente têm falado, vários deputados têm ido à tribuna para comentar sobre isso e pedir que os postos, os pronto-socorros voltem a funcionar, atender de portas abertas. Queria saber se tem algum retorno do governo, como que está sendo essa conversa? Então, Melissa, lamentavelmente não tem nenhum retorno do governo ainda. O governo está agindo em relação ao fechamento dos PS, como ele está agindo em relação à volta às aulas das escolas estaduais. Quer dizer, óbvio, de novo, ninguém é contra, quer dizer, eu não sou contra a que a gente volte às aulas. Em algum momento tem que voltar. Nós vamos ficar esperando a vacinação vai demorar 1 ano do jeito que está indo. E as crianças vão ficar sem aulas. E o nível de adoecimento, de saúde mental das pessoas, em decorrência de toda a situação, vai continuar aumentando. Então, nós precisamos voltar às aulas, mas nós precisamos voltar às aulas com segurança. As escolas precisam estar adequadas a isso, certo? Agora, o governo não se preocupou com isso. As escolas que estão recebendo os alunos hoje são as mesmas, nas mesmas condições de antes da pandemia. Então, o que falta ao governo é tomar uma decisão em prol do povo, em prol da população mais pobre. O orçamento desse ano, Melissa, ele corta praticamente todas as rubricas de despesa, menos a de publicidade. Agora, quando você corta a rubrica de despesa, quando você corta a despesa no orçamento público, leia-se, você está cortando serviço. E você está cortando serviço para quem precisa do serviço público. Quem é que precisa do serviço público? Os mais pobres. Então, de novo, nós estamos com a pirâmide de ponta cabeça. Eu não vejo, a não ser com muita pressão, e uma pressão de toda a sociedade, dos parlamentares, não só na Assembleia Legislativa, mas nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado, a imprensa, a mídia toda, a população organizada, pressionar, talvez a gente tenha uma reversão desse quadro. E ela é necessária. As pessoas estão morrendo, Melissa. E o Estado não pode ficar fechando os seus olhos para isso. Nem os olhos, nem as portas dos PS, né? Sim. Senhor Seite, a gente conversou aqui muito sobre a questão dos pronto-socorros, que é o atendimento de emergência. Mas a gente sabe que as pessoas também precisam das especialidades, né? Por exemplo, tratar um câncer. Ou outras questões aí que sejam tratamentos um pouco mais demorados. Como é que está essa questão, uma vez que a demanda dos postos que poderiam atender essas especialidades está mais concorrida? Então, Melissa, como eu te falei, na verdade, em outubro de 2019, nós fizemos um levantamento através da Lei de Transparência, pegamos o documento do município de São Paulo e conseguimos perceber que na fila de espera tinha 1.340.000 pessoas nessa espera. E a oncologia também estava nessa lista com um grande número. Hoje o maior número de pessoas na fila de espera é a oncologia. Né? E o maior número de mortes também na verdade, é a pressão e segundo vem a oncologia. Né? Então nós sabemos que com essa pandemia, né, o não atendimento também tem agravado as pessoas. E o câncer é uma doença que cresce muito rápido, né? E o não atendimento vem um agravamento até a morte em si. Então, na verdade, nós não sabemos exatamente, a própria Secretaria muitas vezes não consegue dar respostas imediatas dos atendimentos em si. Eles estão dizendo que atendem, né, mas será que atende todo mundo? E muitos pacientes em si, com medo do próprio Covid, não foi ao atendimento também. Nós temos esses dois pontos comuns, né?
E nós precisamos entender. Hoje eu não tenho muito claro sobre isso, porque eu não me aprofundei nesse estudo em si. Mas eu acredito que o número está muito alto também. Tá? Deputado, existem muitos prédios abandonados que foram hospitais em décadas passadas, hospitais particulares em décadas passadas. Já houve em algum momento o poder público comprar esses prédios e tomar esses prédios, uma vez que eles devem muitos impostos, né, e transformar em equipamento público de saúde para a população local? O senhor vê essa possibilidade? O poder público teria condições de pegar um hospital que está desativado há muito tempo e fazer disso um novo equipamento para a população? Eu acho que tem. É aquilo que eu falei, o problema não é falta de recursos. Todos nós sabemos que os recursos são escassos. O problema é que como você hierarquiza a necessidade de investimentos do Estado, com o que você prioriza, correto? Então, de novo, dando aquele exemplo, todas as rubricas de despesas cortadas, menos a de publicidade, qual é a prioridade? A prioridade é atender a população ou a prioridade é contar para os outros que você atendeu a população? Então, há exemplos de hospitais, o Sorocabana, na Lapa, é um bom exemplo. A todo momento ele é mencionado novamente. Eu, há muitos anos, não entrei mais naquele prédio. Não sei em que estado ele está. Mas se houver condição, se tiver um estado razoável de recompor, por que não? Ele já foi um prédio que foi preparado para isso. É claro que décadas atrás, o mundo era outro, a medicina era outra, as necessidades da população e da própria atividade médica sanitária era outra, mas ele pode ser adaptado talvez com maior facilidade. Agora, eu insisto, viu, Melissa? Eu acho que nós temos que investir muito na formação e na valorização de profissionais, médicos, mas não só médicos, correto? E na atenção básica à saúde. Esse eu acho que é o caminho para a gente... É claro que nós precisamos de especialistas, claro que nós precisamos de especialidades, mas se você olhar hoje, a nossa sociedade forma especialistas, não forma profissionais de atenção básica. E ali é o principal gargalo. Porque queira ou não, nas especialidades você tem a medicina privada, minimamente. Na atenção básica você não tem. O médico generalista que passa de porta em porta, que tem algumas unidades de saúde, tem essa equipe que vai nas casas nas pessoas, tem um papel importante, né? Até na prevenção e no cuidado ali da saúde de todas as pessoas que moram na casa, com certeza. E o senhor falou do Sorocabana, tem o São Leopoldo, tem o Santa Marina também, tem vários hospitais que foram referências em décadas passadas e que poderiam. E alguns que estão aí por fechar as portas, como o Hospital São Paulo. Na verdade, agora, nesse momento, está lá com os profissionais chamando atenção para a falta de recursos que o hospital está passando. Verdade. E lembrando, Melissa, mais uma coisa, não foi só os PS que foram fechados. Né? O número de tomografias, o número de outros exames foi muito reduzido. As cirurgias eletivas foram postergadas. Então, nós temos hoje a contabilidade das pessoas que, infelizmente, morreram por Covid. Não é isso? Eu não vi ainda nenhuma contabilidade das pessoas que morreram em decorrência de outras doenças, porque os hospitais estavam atopetados. Eu não sei qual é esse número. O que me leva a crer que a tragédia brasileira de 2020 e 2021 seja ainda maior do que essa que nós conhecemos. O senhor falou da Covid, senhor Seiti, a gente sabe que na Zona Sul teve uma alta bem significativa de casos. O Hospital de Parelheiros ficou no limite muito rápido, foi um hospital referência para a Covid e ele ficou no limite muito rápido. O senhor acha que faltou um pouco de colaboração da população para evitar essa disseminação ou estava realmente no problema da saúde em si, do fornecimento da saúde? Tem todos os aspectos, Melissa. Eles precisam conhecer a realidade da própria periferia em si. A periferia, nos quartos pequenos, com um número grande de pessoas, para você ficar dentro de casa, muitas vezes até insuportável pelo teto baixo, né, com um tipo de telhado. As pessoas não conseguem manter-se trancado dentro de casa em si. Tem vários aspectos existentes que eles não levaram em consideração para ser trabalhado. Por essa razão, eu volto a falar, se ele tivesse feito essa busca ativa, você fecharia, eliminaria o custo em si, né? Tem o comportamento da população
que na verdade nós não fomos feitos para ficar 24 horas dentro de casa trancado, né? E isso apareceu diversos problemas na familiares, né? Até agressões e assim por diante. Então a nossa vida em si, ela não é 24 horas dentro de casa. E entendendo essa própria realidade, a própria situação da população onde mora na periferia, né, nós sabíamos que elas seriam prejudicadas por falta de atendimento e assistência. Até manutenção para você manter, ficarem em casa financeiramente. Né? Então não houve um aporte, uma resposta para que você pudesse ter essa resposta, essa devolutiva das pessoas se prevenirem. Todos eles buscam a sobrevivência, de uma forma ou de outra, principalmente o pessoal da periferia, ele tem que sair em busca do seu dia a dia. Então tem essas questões que é bem problemática e nós precisamos entender a realidade do próprio local, né? E o local e as próprias moradias, né? E nós percebemos o crescimento dos abusos, os abusos dos incestos e assim por diante, porque é um aglomerado de famílias, um exemplo simples, por exemplo, no Cantinho do Céu, que é uma periferia do extremo sul, né? Então numa casa mora 4 ou 5 famílias. Então, numa pequena casa mora essa quantidade de famílias, né? E eles dormem no quarto, cozinha, tudo aglomerado. Né? Então, quando você fica em casa, surge uma série de problemas. Problemas sociais, problemas de saúde e assim por diante. Isso, na verdade, não foi elaborado e planejado. E nós tínhamos tempos para elaborar esse planejamento. Sabíamos que viria o Covid aqui e nós tínhamos informações, só que não houve um planejamento para ser executado. Não houve uma preparação e uma discussão de forma democrática para que você pudesse entender essa realidade e trabalhar essa realidade na própria periferia. Então, eu não culpo a própria população pela situação, né, de vida que eles levam hoje, né? Essas questões sociais são muito graves, né, muito trabalhosa para ser trabalhado com essa população em si. Né? Então, um governo que não diminui as diferenças sociais só vai ter esses agravos. Né? Então, isso nós sabíamos e tínhamos claro que quando viesse mais a periferia, né, ele iria disseminar muito rápido. Né? Tá? Então, seria esses pontos que nós temos que tentar pensar e entender essa própria relação. Né? A relação do ser humano em si, né? E principalmente na periferia. Deputado e senhor Seiti, eu queria agradecer a participação de ambos aqui na Alesp Cidadania. É importante a gente trazer esse debate, o debate da saúde. Muito obrigada, deputado. Pode fazer suas considerações para a gente poder encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer a você, Melissa, quero agradecer a você, Seiti, pela companhia que me elucidou bastante aqui. Quero agradecer aos trabalhadores aqui da TV Alesp, as pessoas que nos acompanharam e lamentar, Melissa, lamentar que tarde demais alguns dos nossos mais importantes governantes descobriram que o Covid-19 não era uma gripezinha. É isso. Senhor Seiti? Então, acompanhando o raciocínio do próprio deputado, né, o Maurici, realmente não era uma gripezinha. E hoje, sem o SUS, como é que seria, né, o próprio Covid? Nós precisamos entender, o SUS é de extrema importância e uma necessidade para a população. E hoje nós lutamos para a manutenção do SUS. E nós temos as entidades da Frente Pró-Vida, que eles lançaram uma campanha em defesa do SUS, porque eles já queriam privatizar e nós estamos lutando contra a privatização. Existe um decreto 10.530, onde trabalha a privatização da saúde no Brasil todo, né? Então eu queria chamar a atenção da própria população, dos parlamentares também, no sentido em defesa do SUS, né? Então, se não tivéssemos o SUS, não sei como estaria a situação da saúde no Brasil hoje, né? A pandemia. Os Estados Unidos mostrou esse retrato, né? Eu acho que seria muito pior do que acontece nos próprios Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou um pouco sobre essa questão do fechamento dos prontos-socorros aí do estado de São Paulo, de alguns hospitais do estado de São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!